Olá, bom dia a todos. Hoje é sexta-feira, dia 8 de junho. Estamos iniciando mais um programa especial de abertura. Nessa emenda de feriado aqui, São Paulo chove pra capi. E a gente vai iniciar o programa de hoje com aquele velho comentário filosófico financeiro. Depois a gente dá uma olhada como ficar nos principais papéis, os principais índices. Se tiver alguém assistindo, por favor, me dá um retorno, ver se o som está em ordem, a imagem está em ordem aí, que hoje eu estou sem a minha retaguarda esportiva técnica aqui. Quem quiser fazer pergunta, quem quiser discutir algum assunto específico, por favor, vocês avisam a gente. Obrigado, pessoal, valeu. Ontem a gente teve um início de dia alto para as ADRs do Brasil lá fora, mas já tivemos uma realização mais para o final do pregão. Tanto as ADRs como as bolsas internacionais. Hoje a gente já teve um dia de baixa moderada, em torno de -0,5 a -1 em alguns índices. O Nikkei só que teve uma queda um pouco maior, acho que 2%, 1,8, 1,9%. E o futuro trabalhando próximo da estabilidade agora na abertura, indicando uma abertura estável por aqui, já que, como ontem o mercado estava fechado, tivemos uma leve queda, uma leve alta lá fora. A ADR da Vale chegou a abrir com gap e subiu uns 5%, mas no final do pregão teve uma correção, uma reversão, enfim, fechando com um candle meio feio, assim, um dojizinho em cima de uma resistência, para falar numa linguagem técnica. Então, também indicando uma abertura mais estável aqui. Um ponto negativo é que o petróleo, ontem, os futuros do petróleo tiveram uma forte queda, então atenção aí para quem está posicionado em Petrobras, OGX e coisas do gênero. Primeiramente, eu não estava pensando no que falar hoje e eu lembrei que teve um dos nossos participantes aqui do fórum que num dos chats, num dos comentários aí, comentou que o Collor acerta 50% das análises. Então eu resolvi comentar, né, que 50% é como jogar uma moeda, que na verdade não é a porcentagem de acerto que faz um bom trader, um bom lucro, ou um bom analista que seja. A gente tem uma definição que se chama expectativa matemática, né? E não é só simplesmente a probabilidade de acerto. A gente tem sistemas vencedores e lucrativos que têm menos de 50% de acerto, mas na verdade o que importa é a porcentagem de acerto vezes quanto se ganha ou quanto se perde, né? Quanto se ganha quando se acerta e quanto se perde quando se erra. E que, na verdade, eu já vi esse comentário, que se a gente jogar uma moeda para decidir se compra ou vende, mas se tiver um controle de risco adequado, né? Se quando subir você deixar o famoso, quando sobe, deixar os lucros crescerem, e quando cai você cortar os lucros rapidamente, cortar o prejuízo rapidamente, mesmo assim a gente tem um sistema vencedor. E em relação à expectativa matemática, o Roxo sempre dizia nos cursos dele, né, quando eu assisti vários, ajudei, auxiliei ele, fica feio, mas estava com ele nos cursos, que na verdade, por exemplo, você quer um lucro grande, uma coisa que dá lucro grande, jogar na loteria. Você aposta aí, eu nem sei quanto tá para fazer aposta, mas em qualquer loteria, loteria federal, loteria esportiva, enfim, na Mega Sena, você aposta 5, 10 reais, a expectativa sua é de ganhar milhões.
Só que existe uma baixa probabilidade disso acontecer, é algo em torno de 1 para 60 milhões, certo? Então você tem um grande lucro, só com uma pequena possibilidade. Ao mesmo tempo, um investimento mais seguro, considerado mais seguro pelo mercado hoje em dia, seriam os bonds americanos, os títulos americanos. Praticamente, o que você colocou lá, você vai receber de volta, com um pequeno lucro. Então, seria uma probabilidade de 99,99% de você receber aquele dinheiro, só que por isso, atualmente, você está recebendo entre 0 e 0,25. Então, a expectativa matemática é essa medida que a gente tem aí para trades. Outra coisa que eu noto muito é a avaliação que a gente faz do trade, né? Não adianta nada você ganhar 30% num dia ou num mês se não for um método consistente, porque você vai acabar devolvendo. Eu também não gosto da palavra devolvendo, porque a gente não devolve para o mercado, a gente perde mesmo, né? Devolver é uma maneira de amaciar a perda, vamos dizer assim. Então, eu acho que o mercado é muito difícil a gente falar vai subir ou vai cair, porque são muitas estratégias, são muitos players e cada um usa alguma coisa. Já existem players, existem livros sobre pessoas que usam astrologia para jogar no mercado. Tem gente que usa a fase da lua para jogar no mercado. Tem gente que, enfim, usa muita intuição. Só que esse tipo de sistema, se for alguma coisa mais consistente, dá para pelo menos você medir. Então, mesmo que você tenha um mau sistema, o importante é que você tenha métodos ou tenha maneiras de medir, de quantificar essa perda, esse ganho ou as probabilidades. Eu falo isso porque o que eu faço aqui no escritório é trabalhar com métodos estatísticos, tentar dar uma visão um pouco mais estatística para sistemas, para trade systems, para alguns setups, enfim. Então, eu acho que esse é o comentário aí da abertura de hoje. Temos já alguns comentários. Vamos lá. Todo mundo falando bom dia, que tá ok. O Zero, já perdi a viagem, vou operar. Sartori dizendo bom dia. PR Daniel, o ST Horns, se perde um, ganha 3, com 50% de acerto, fica rico. É verdade. O PR Daniel falando que na bolsa não há certeza, e o Zero respondendo que isso é uma certeza, que na bolsa não há certeza. É verdade. Eu acho que a gente está na bolsa justamente o prêmio da bolsa. A gente consegue ter alguns rendimentos um pouco superiores aí, justamente pelo risco, né? A gente assume risco, né? E esse risco é o que faz a diferença aí entre os traders e os investidores, né? O Roxo sempre diz que não existe investidor, que o investidor na verdade é um trader de longo prazo. E outra visão seria, não existe ninguém que fique mais exposto ao risco da bolsa do que um investidor de longo prazo, porque ele está exposto ao risco na maior parte do tempo, né? E então o que interessa é você ter uma estratégia para isso, ter um sistema, ter uma estratégia, e é isso que faz a gente ser vencedor na bolsa, ou ter lucro, ou pelo menos operar com tranquilidade, né? Aquela história do ganha muito quem arrisca muito, mas está arriscado a perder muito também. Então, o fato da gente ter uma estratégia é o que faz a diferença. Eu comentei também com o Yannick, está falando que o controle de risco é o segredo de se manter vivo na bolsa. Também, eu acho que a gente defende muito aqui ter um sistema, escrever um plano, cumprir o plano que foi escrito, no qual faz parte um setup, um cenário que eu gosto de operar, uma maneira que eu gosto de operar. Normalmente dizem que, né, você tem que seguir a tendência, mas ninguém conta pra gente como definir essa tendência. Então acho que a gente tem que ter critérios na bolsa, critérios para decidir quando que para mim aquilo está em alta, está em baixo, está de lado, definir um time frame, né? Mesmo que você olhe mais de 2 tempos gráficos, ou olhe no semanal, mas opere no diário, ou olhe no diário e opere no 30, 60 minutos, ou opere no 15 minutos e olhe nos 60 minutos. É interessante você ter
uma estratégia no qual tenha esse controle de risco. Eu conheço, não vou falar milhares, mas eu conheço centenas de estratégias diferentes, de setups diferentes, até, como eu disse, operar micro. Então, quem vai operar micro, quem vai operar empresas de menor liquidez, tem estratégia. Não é que não é para operar, é que você tem que ter uma estratégia. Não adianta usar análise técnica para micro. Assim como, se você é uma pessoa que não acredita em análise técnica, é mais fundamentalista, lê balanço de empresa, também não adianta ficar olhando o gráfico de 5 em 5 minutos. Você analisa a empresa, decide pelos indicadores fundamentalistas o que para você está caro ou está barato. É simples. O importante é ter estratégia, o importante é ter um plano, controle de risco e ter uma maneira de medir a sua performance, né? Porque se você operar sem plano, você não tem como medir, né? Você não tem como saber o que você fez certo quando ganhou e o que você fez errado quando perdeu. Isso é importante, esse é o recado, como diria, essa seria a nossa filosofia financeira de hoje, já que o Roxo não fez a abertura com as principais notícias do dia, os principais cenários macroeconômicos do dia. Estou fazendo as vezes dele aqui. Sem mais, vamos começar a dar uma olhada em alguns papéis. Nós tivemos um pregão de sexta-feira bem interessante, né? De quarta-feira, desculpe, de um pregão de quarta-feira interessante, né? Após perder aí, vários papéis tinham perdido suporte na terça-feira, mas na quarta a gente já voltou para dentro da maioria das congestões, com exceção daquelas que já estão apanhando bastante aí, como Uzi Mínimas, a própria CSN, mas em outras nós tivemos boas altas, em OGX, que estava caindo bastante também, mas de novo a tendência geral, salvo algumas exceções que eu cheguei até a mostrar aqui, alguns papéis que continuavam em alta, estavam lateralizando mesmo nesse mercado mais pessimista aí, a maioria das ações ainda continua em tendência de baixa no diário, né, olhando no gráfico. Então existe ainda muita cautela aí, enquanto essa situação no geral aí, enquanto a China não der mais sinais de como vai estar o crescimento da China e como está a parte da Europa aí, a parte da dúvida, essa cautela aí vai imperar nos mercados, não vai deixar a gente operar sossegado. Mas quem opera a favor da tendência, essa tendência é de baixa, tem que operar vendido ou travado, conforme for o papel. E quem está operando papéis, talvez intraday, a volatilidade está alta aí, está interessante para operar no day trade, mas quem é trade tem que operar na compra e na venda, como a gente sempre diz, operar comprado, operar vendido, ou operar travado, no caso de long short, que ultimamente tem sido uma estratégia bem interessante, porque papéis setoriais, tanto ON quanto PN, quanto papéis setoriais, né? Banco, siderúrgica, tem construtoras, tem operado bem, tem performado bem, como chama? Bem dispare, né? Tem tido boa distorção entre as empresas de um mesmo setor, né? Então isso pode gerar boas oportunidades, o importante é a gente estar atento a elas. Vamos aqui para o gráfico, tirar minha cara feia aqui nessa sexta-feira chuvosa de São Paulo e vamos já dar uma olhada no gráfico do índice futuro. Agora caindo 0,7, então em linha com o que está acontecendo nos mercados internacionais aí, caindo de 0,5% a 1% e indicando uma abertura nesse mesmo patamar aí, como eu disse, talvez as petrolíferas aí sofrendo um pouco mais, porque o petróleo deu um bom recuo ontem. Não lembro se foi ontem ou se foi hoje de manhã que eu vi o índice que eu vi, eu não sei se já era da abertura de hoje ou se era de ontem ainda, mas é bom ficar de olho. Nesse momento, o índice futuro aqui, o mini, caindo 0,75%, indicando essa abertura em torno de entre -0,5% e -1% aí para os nossos mercados.
Se alguém quiser dar uma olhada em algum papel, por favor, manda aí pelo chat. Senão eu vou seguir o velho e bom. Vamos analisar as principais aqui, né? Ainda com o pregão de quarta-feira que a gente fez no fechamento. A gente fez um fechamento mais técnico, né? A gente falou menos de sistema e discutimos vários papéis no fechamento da quarta-feira. É uma coisa bem difícil de eu fazer, pelo menos. Eu não gosto muito de analisar papel por papel, mas não é nem que eu não gosto. Eu acho que dá pra gente fazer um programa inteiro aqui só falando de um papel, né? Então, mas como vocês pedem, é bom. O convidado falou, mas alguém ficou sem sinal? Acho que não, acho que está tudo em ordem aqui por enquanto. Aparentemente tudo em ordem. Vamos lá. Para começar, a Petro, né, depois de uma longa queda aqui, deixa eu remover o nosso panorama. Depois de uma longa queda, que eu comentei, batia na média de 21, caía, batia na média de 21, caía, agora está congestionando e testando justamente essa média de 21, como eu disse no chat de sexta-feira, de quarta-feira, desculpem. Pode dar um tradezinho aqui, né, no rompimento dessa pequena congestão. Aqui é 19,26, a máxima foi 19,14. Então eu imagino que acima de 19,30 aí, né, um rompimento de 19,30 com volume na Petrobras, pelo menos pode dar um trade até a banda superior de Bollinger, que hoje está em 20,10, e o topo anterior em torno de 20,40 aqui como um alvo de swing trade. Pode dar um tradezinho rápido, mas a tendência principal ainda é de baixa. E no prazo, no curtíssimo, tá congestionado aqui, mas num curto prazo, no prazo de um mês pelo menos, ela está congestionada entre 18 e 40, chegou a perder esse fundo aqui, mas não confirmou e reagiu rapidamente, e os 20 e 40 previamente dito. Indo para Vale. A Vale não está tão, como sempre, né, nos momentos difíceis, a Vale segura bem a bucha, né? Eu sempre faço isso, eu não aguento mais corrigir isso aqui, eu preciso arrumar esse meu gráfico aqui de Vale, mas de qualquer maneira ela estava congestionada, perdeu a congestão, bateu próximo lá dos 34,50, deu uma subidinha, agora está congestionada, né? Alguns dias, ou seja, indica realmente a indefinição ou a dúvida, congestionada aqui no range curto entre 35,50 e 37,30, o rompimento de algum dos lados. Se for para baixo, a gente pode ter o teste do fundo de 34,50 aí, e perdendo esse fundo, pode vir buscar o próximo suporte, que está bem mais longe que isso, né? Com alguns suportes intermediários. Temos esse suporte aqui e esse aqui, que é praticamente no mesmo nível, mas a Vale normalmente é um porto seguro em momentos de crise, mas não que ela não vai cair, ela tende a cair menos que as outras, né? E quando cai ela volta rápido, mas como Petro, Vale e o OGX ainda a gente tem as opções, ainda dá para se proteger, né? Eu falo proteger porque não se ganha dinheiro lançando opções. O que você faz lançando opções é se protegendo de uma queda maior e aproveitando o dinheiro que você recebeu, se protegendo com a perda do preço do papel. Você compra papel mais barato, vai fazendo o preço médio para baixo e aumentando a sua posição. Quando subir, você tem mais papel para lançar. Então os papéis que têm opções acabam sendo mais interessantes nesse sentido. A próxima, a nossa OGX aqui, como eu disse, depois de uma longa queda, onde tivemos várias oportunidades de trade, tanto na venda quanto para travar com opções aqui, fizemos um candle aqui com volume um candle longo com volume um pouco abaixo da média, e na quarta-feira a gente teve uma boa alta aqui, né, com volume bom,
mas como eu disse, a indicação de hoje seria comprar num rompimento ou no primeiro candle do intraday que fechar aqui, sei lá, de 60 minutos, enfim, com o objetivo na média de 21, mas o petróleo está caindo, a tendência de baixa dela ainda é forte, muito provavelmente ela possa congestionar nesses valores, mas o suporte é na mínima aqui entre aproximadamente R$9 aqui, né? 9,66, é isso? Isso. Aqui embaixo, a perda desse volume, dessa mínima, pode indicar a continuidade da correção. Deixa eu ver, o Zero está perguntando, hoje seria bom lançar? Depende qual que é a sua ideia, né? Se for para fazer taxa, pode ser uma boa, porque a gente está nas mínimas. Normalmente quando o preço está nas mínimas, formando um suporte, a taxa costuma ser boa, a volatilidade tem aumentado bastante, o que faz aumentar o prêmio das opções, né? Mas tem a sua visão do mercado. Normalmente vale a pena lançar, se a sua visão é taxa, né? Você vai lançar dentro do dinheiro, subiu, você vai ter aquela taxa, caiu, você vai estar protegido numa parte da queda. Então depende qual é a sua ideia aí de lançar e lançar qual, né? Qual das três que a gente tem mais liquidez aqui que você pode estar lançando. Normalmente o pessoal, existem também várias estratégias para lançamento. Compra-se o papel no suporte, espera alguns candles no intraday, dá uma subidinha e lança com um pouquinho mais de gordura. Essa é uma estratégia que costuma dar certo se você for um bom analista, um bom gráfico aí. O Roxo está acompanhando uma estratégia nos chats básico e avançado, que a gente tem gostado muito da estratégia, que é comprar o papel e fazer uma trava de baixa, que quando sobe você ganha no preço do papel e perde um pouco na trava, e quando cai ou fica de lado, você perde um pouco no papel, mas ganha na trava. Então é uma estratégia que ao longo do tempo, né, tem uma certa consistência, mas nesse caso das opções eu aconselho aí para o Zero, assista os chats do Roxo de segunda-feira e de quinta-feira, que ele dá comenta várias opções, não só de lançamento, mas comenta várias estratégias com opções. Então, sem mais, vamos dar uma olhada nos papéis pedidos aí, tem vários pedidos. A gente vai dar uma olhada rapidinha, sempre com aquela nossa visão, né, um pouco não somente gráfico, mas olhando um pouco mais holisticamente o papel. Primeiramente, a Duratex, a Detex, quem pediu foi o Zero, chegou a fazer um topo aqui em cima. Vamos dar aquela olhada do TG aqui. Veio de uma queda longa, dos R$16 até 8,20, quase 7,90, se não me engano, né? Ou seja, uma queda de novembro, fez o topo em novembro do ano passado, até outubro. De setembro de 2010 até outubro de 2011. Daí teve uma subida de outubro até março e agora corrige como todo o mercado, fazendo aquela a nossa velha expande, contrai, mas no caso da Duratex ela veio caindo quase que direto, né, sem muitas oportunidades assim de trade aqui desde abril, né? Congestionou, fez mais ou menos um triângulo aqui, né? Já que nós estamos falando sobre análise técnica, fez um triângulo, perdeu o triângulo aqui, caiu e agora congestiona de novo. Chegou a fazer uma grande sombra aqui, indicando alguma reversão, mas não conseguiu. A média de 21 já se aproximou. Não vejo um trade nela assim tão claro, mas a superação da máxima na quarta-feira, com objetivo na média de 21, é muito pequeno, né? Seria de 9,50 para 9,90, 40 centavos, daria um trade, mas a tendência é de baixa, as médias estão apontadas para baixo, ainda não estão lateralizando, mas congestionada,
nesses valores aqui, fazendo um canal, se você tomar como fechamento, fazendo um canalzinho de baixa aqui, né? Mas na minha visão, aqui no nível de um suporte anterior, nessa região entre 9,50 e 9,30, aqui sem muita definição. Então pode ser que a gente, só a superação dos R$10 aqui, 9,95, R$10, podia dar alguma sobrevida aí, alguma expectativa de reversão no papel, congestionando de lado após uma queda dos 11,80, R$12 até os 9. O próximo, Klabin, quem pediu foi o TBSO. Desculpa se não foi esse, assim que se fala, assim que se fala o seu nome, mas não, acho que eu errei, né? KLBN, desculpa. Klabin tem o setor não estava tão simpático ultimamente, mas no caso a Klabin veio de uma alta recente, desde outubro do ano passado, fez o topo no meio de março, como todo o mercado, e agora se manteve lá mais próximo do topo do que do fundo, não corrigiu tanto quanto o resto do mercado. Então, mas mesmo assim ela já se encontra num canal de baixa aqui, né? Num leve baixa comparado com o resto do mercado, testando tanto o topo do canal aí quanto a banda de Bollinger Superior. Ficar atento para alguma correção. A média curta já cruzou a média né? Então tem um topo anterior aqui que tá próximo, em torno de 9,20, 9,22, e depois o topo anterior aqui na região dos, dá uma olhada aqui quanto que é isso, na região dos 9,50, 9,70, né? Realmente ela, considerando a situação geral do mercado, ela não está tão feia assim, né? Já que todos caíram agudamente, ela está fazendo uma correção mais lateral, se bem com uma leve tendência de baixa aqui, né? Definindo a tendência de baixa. A média estava descendente, mas já lateralizou aqui. Topos e fundos estão descendentes, apesar que levemente, mas está numa leve tendência de baixa. É possível que haja uma congestão aqui, porque se as médias começarem a se cruzar muito aqui, nós vamos ter uma congestão. Mas batendo na banda superior de Bollinger e batendo no topo do canal aqui que vem seguindo, só fica mais bonito, vamos dizer assim, na superação dessas duas resistências que a gente tem com caminho livre para subir. O GL Briguente pediu Natura, eu lembro de ter comentado, Natura estava graficamente falando, vem de uma alta boa desde outubro, fez o topo em maio, deu uma corrigida, não perdeu ainda o fundo anterior aqui nessa região e não passou a resistência superior aqui em torno de 46, deixa eu ver se eu consigo pegar isso aqui, em torno de, não é isso, vamos ver o valor certinho para não dar. É isso. Oh, meu Deus. Ainda como sempre apanhando desse. Aqui em 45,50. Não tem estado muito fácil operar nada, ela está muito arisca, vamos dizer assim. Mas de qualquer forma ela não corrigiu tanto quanto o resto do mercado, ainda continua em alta, temos o topos e fundos ascendentes aqui, mas no diário ela está fazendo muitos candles contrários, né? Faz um candle preto, um candle branco, um dia de alta, um dia de baixa, um dia de alta, um dia de baixa. Agora a gente tem uma leve perna de alta aqui batendo na banda superior de Bollinger. Quem está posicionado no papel
pode começar a ajustar stop aqui, né? Porque está muito indefinido ainda, só fica bonito se passar dos 45,50 que a gente viu aqui. O Sartori está falando que está sem som. Acho que o pessoal está ouvindo, está tudo ok. O ST Rony pediu Cielo, que foi um papel que a gente comentou que era um dos poucos que estava também menos feio no mercado, semelhante à Natura, né? Depois de uma vem em alta desde agosto, deixa eu ver se é mais ou não. Já vem de uma alta desde fevereiro do ano passado, com eventuais correções ou não mais, ou algumas correções laterais, algumas correções mais agudas, mas no geral a tendência é de alta, como a gente vê aqui pelo gráfico. Recentemente teve algumas pequenas correções, bateu no suporte, voltou a subir, fazendo topos mais altos. Aqui perdeu um fundinho anterior, veio testar a cabeça da pessoa. Veio testar a banda inferior de Bollinger aqui, fez um candle de reversão em cima um candle de dúvida em cima da banda de Bollinger, voltou a subir, rompeu a média de 21 e fechou na máxima na quarta-feira. Hoje a gente pode ter um dia mais de correção, mas a expectativa é vir testar a resistência anterior aqui em torno de R$60, de R$60 e R$60,60, mais ou menos. Eu acho que é isso que tá valendo aqui, que tá dando 60,35, mas enfim, em torno de R$60,40 e a banda superior de Bollinger em torno de R$60,50. Quem entrou aqui, está posicionado no papel, pode puxar o stop para esse fundo anterior aqui, ou se é mais swing trade, mais agressivo, puxando pela mínima de cada candle, ou um pouco abaixo da mínima de cada candle, já está com um bom lucro aí. É um dos papéis que estão fortes no mercado. O mercado é bem pessimista, ele continua ou lateralizando ou subindo. Aqui a gente já teve um cruzamento de média para baixo, agora está cruzando a média para cima. Então, num prazo um pouco mais longo, começa não perdeu o fundo anterior e não rompeu o topo anterior. Então, um prazo um pouco maior, a gente pode dizer que ele está de lado, mas com uma tendência de lado ascendente, vamos dizer assim. No curtíssimo prazo já está fazendo já fez uma perna de baixo, mas está fazendo uma perna de alta agora. Como eu disse, expectativa de teste da resistência aqui. Então, é um belo papel. Perto da água que está alguns outros setores. Pela sequência, o Galdério está pedindo Odontoprev, ODPV3. Deixa eu ver. Papel também vem semelhante aos outros, vem de uma alta, uma congestão, fez uma perna de alta, uma correção e agora corrige a correção aqui. Papel de lado, né, testando níveis de suporte de curto prazo aqui, né? Se a gente traçar uma linhazinha aqui, leve alta no curto prazo, né? Saiu da congestão e voltou, testando o topo aqui da congestãozinha, mas também perto da situação geral do mercado. Tá um papel forte, tá mais próximo do topo do que do fundo, assim como o resto dos papéis. Aqui num prazo um pouco mais longo, chegou a fazer uma congestão, perdeu o fundo, não chegou a perder o fundo, mas estava congestionado aqui, rompeu essa congestão e trabalha acima dessa congestão, sinal positivo para o papel. No meio do caminho, né, como eu costumo dizer, está com as médias curta e média aqui se cruzando. Então a tendência ela deu uma lateralizada no papel, maiores definições num prazo um pouco maior, só se romper o topo anterior aqui em torno de 11,50 mais ou menos, que coincide com a banda de Bollinger superior, ou perder o fundo aqui em torno de 9,75, 9,75, 9,70 aqui embaixo. Então, resumindo, as médias começam a se cruzar, indicando uma certa indefinição.
por um prazo curtíssimo, quem quiser um trade de tiro rápido, está fazendo uma congestão de 4, 5 candles aqui, rompimento da máxima da congestão, buscando o topo, já daria um tradezinho rápido, né? Já que é um papel que continua em alta num prazo maior, tendendo a se indefinir agora, mas perto do mercado tão depreciado, pode dar um tradezinho rápido aqui na compra. É isso aí, a gente analisou aí a maioria dos papéis. Se alguém quiser mais alguma coisa, quiser discutir mais alguma coisa, é isso, senão eu sigo. Dá uma olhada nas terríveis aqui, né? Vamos dar como o mercado realmente não está tão interessante assim em alguns setores, principalmente. A Uzi Mínimas veio numa longa queda desde o topo aqui em cima, chegou a fazer uma congestão aqui de um range bem, assim, uma congestão operável, né, que a gente chama, né, chegou a ficar de lado aqui um tempo e agora perdeu essa congestão. Um analista técnico diria que ela é uma congestão que vai dos 10 aos 14 praticamente, bateu quase duas vezes, 13,70, 14,20 aqui, uma congestão que daria para operar, mas ficar operando papel de lado não é fácil, não é para qualquer um, já tem que ter um grau Jedi um pouco maior, mas a perda dessa congestão aqui, se aqui é de 10 a, vamos arredondar a conta de padaria aqui, se aqui é uma congestão que vai dos 10 aos 14, significa que a perda dessa congestão pode indicar que essa queda da Uzi Minas vai até uns R$6. 10 para 4, pega 4 aqui, tira de 10. Então, o objetivo da perda dessa congestão, inclusive com direito a pullback aqui, tem um alvo em R$6. Por enquanto, nós estamos em torno de 7,50, né? Então, ainda tem mais, teoricamente, teria mais um 1,50 para cair a Uzi Minas. Isso é tudo, como sempre, tudo pode, tudo indica, nada não temos certeza, mas a Uzi Minas tem enfrentado alguns problemas aí com o preço de commodities, etc., e já vem caindo há muito tempo. É uma das poucas, eu vou puxar aqui mais o gráfico da Uzi Minas, para mostrar que é uma das poucas, vamos dizer, quase uma exceção, né, entre as mais aí, é uma das poucas que perderam o fundo de 2008, né? Você vê como a situação está ruim para a Uzi Minas. O fundo de 2008 era em torno de 8,50, né, aqui nesse ponto, e ela perdeu o fundo, tanto a 5 quanto tanto a ON quanto a PN da Uzi Minas perderam o fundo de 2008. Isso o Yannick está falando que lucro decrescente, enfim, como eu disse, eu sou analista, por isso que eu olho o gráfico, eu não preciso achar justificativa, talvez essa seja a justificativa do mercado, mas numa visão gráfica ela está bem feia. Quem acredita na empresa, quem acredita que é um momento passageiro para Uzi Minas, pode estar comprando Uzi Minas bem barato, com prazo um pouco mais longo. Quem acredita na recuperação da Uzi Minas, quem acredita na recuperação do setor, pode estar comprando Uzi Minas num valor bem mais baixo, bem mais interessante. Lembre-se daquela história dos provérbios chineses lá, crise e oportunidade, se escreve mais ou menos a palavra crise é composta por 2 ideogramas e um deles significa oportunidade. A Uzi Minas está sendo vendida aos pedaços. O Cavoque falando, perdeu o fundo, as calças, cueca e a meia. Olha, eu diria que eu já perdeu até os pelos, né? Assim, a roupa já foi faz tempo. Mas, continuando no setor, CSN também tem ficado feia, né? Nesse tempo. O mercado todo, assim, de uma certa maneira, esboçando alguma reação e elas não conseguem reagir, né? No caso da CSN da Uzi Minas, o setor não consegue reagir. E na quarta-feira que nós tivemos vários papéis fazendo candles de alta, ou alguns até com boas altas, a
a CSN perdendo fundo, se aproximando também do fundo de 2008, do fundo do ano passado, pelo menos, né? Que é nesses patamares, em torno de R$12, R$12,20, R$12,15, enfim, pode ser uma boa oportunidade pelo stop curto. A única, exercendo o nosso polianismo, né? Tentando ver as coisas por um lado bom. Para quem quer comprar a CSN, tem o lado positivo que fez um candlezinho aqui com um alto volume, pode indicar uma congestão aqui no fundo, mas a média vem se aproximando, as três médias alinhadas para baixo, tendência de baixa. Para quem quer operar fácil, tendência de baixa se opera na venda. A CSN está tentando comprar uma fatia dela. Já tem essa conversa aí, já tem alguns meses, eu diria, né? Que existe aí a Uzi Minas e a CSN estão entrelaçando e estão conversando de comprar a fatia aí, mas não se resolve, e esse fato de não se resolver está penalizando os dois papéis. Como eu disse, nós estamos aqui na hora do desespero. Hora do desespero, vamos dar uma olhada no nosso setor de construção aqui com Gafisa, né? Aí sim não é o setor, é mais a empresa, continua perdendo os pelos, as calças, enfim, perdendo vários suportes. Então eu não vejo motivo para estar comprado num papel desse, a não ser quem é investidor e acredita na Gafisa a longo prazo, está comprando Gafisa a R$2, um papel que já esteve 14, né? Independente dos motivos, né? Independente dos motivos aí que a gente tenha, aí já não é tanto o setor está sendo penalizado, mas se a gente olhar a PDG, por exemplo, ela teve uma certa reação, né? Já deu uma lateralizada aqui, enquanto a Gafisa continua caindo. Então, o Ibrahim falando que a DR da Gafisa subiu 9%, podemos ter uma reação. Graficamente falando, seria um trade contra a tendência, mas não temos nenhum setup específico. Normalmente, eu costumo falar que a gente opera no gerúndio, né? A gente não opera o que a gente acha que vai acontecer, a gente opera o que tem maior probabilidade e na hora que estiver acontecendo. Aqui foi só para mostrar a diferença, que a PDGR, apesar de toda a queda, perdendo suportes, consegue pelo menos bater na média aqui de 21, a Gafisa nem isso, nem perto da média de 21, a Gafisa continua batendo. A PDG um pouco mais clara aqui, temos dois suportes, né, nessa faixa, um suporte aqui na faixa de 2,80, 2,90 e um menorzinho aqui na faixa de 3,10, que podem servir de referência, e um topo anterior aqui em torno de 4,5, que seria a média de 21, né? Então ela está mais bem referenciada, tem mais referência para trade aqui, né? A Gafisa está bem mais complicada. Seguindo nos papéis, o Bertolli pediu CEMIG 4, como eu comentei nos comentários, é ótimo. Mas como eu comentei nos outros chats, ela vem de uma boa alta desde o fundo de outubro até abril, maio, fez uma correção, bateu aqui na média de 50 e agora deu uma congestionada, ou seja, o mercado todo para baixo, teve uma boa queda antes de congestionar. A Vale, por exemplo, teve uma boa queda antes de congestionar. A CEMIG deu uma quedinha e agora congestiona num range curto entre 33,50 e 35,70, e esse 35,70 foi o fechamento da quarta-feira. Também mais bem referenciado aqui, o rompimento desse 3,70 pode indicar o teste do topo anterior, e a perda dos 33,40 pode indicar uma correção num prazo um pouco maior, por enquanto lateralizando, as médias meio se cruzando, se entrelaçando, se namorando aqui, mas um dos papéis que continua forte no nosso mercado pessimista. O J. Barros pediu BVMF. BVMF também já teve mais feia, né? Como a gente viu aqui, tivemos uma longa queda de março até o fundo de maio. Chegamos a fazer dois
dois candles aqui com longas caudas. Também, claro, eu tinha comentado que no outro chat, quem quiser, os vídeos estão no YouTube, eu tinha comentado que esse rompimento dos 9,90, R$10 aqui com volume podia indicar um trade pelo menos até a média de 21 não, desculpa, a banda superior de Bollinger. Tivemos um bom volume, um pouco acima da média no pregão de quarta-feira. Bateu próximo da banda que está em 10,14, a máxima foi 10,10, então também está próximo aqui. A média curta está cruzando a média longa aqui, também aqui, pode indicar uma certa congestão. O fundo da congestãozinha anterior aqui é em torno de 10,50 e esse fundo, para quem trabalha em fechamento, é em torno de 9,10 e a mínima aqui é 8,85, que pode dar algum parâmetro. No curtíssimo fez um fundinho aqui, um topinho aqui, então quem trabalha no curtíssimo também trabalha com alvos menores e stop menor, pode estar operando esse pivôzinho que ela fez aqui. Mas quem trabalha num prazo maior, as médias estão descendentes, tendendo a ficar horizontais aqui, podendo indicar uma certa congestão num range um pouco maior, numa amplitude um pouco maior, que também, de uma certa maneira, de 9 para R$10, é um range assim, também mais ninja para operar, tem que ser um pouquinho mais... tem que ter um grau de Jedi um pouco maior, para conseguir operar um range de 10% aí no caso. A próxima é que o J. Barros pediu RADL, Raia Drogasil, é isso? RADL 3, assim como a Odonto Prev que a gente comentou, vindo de uma longa alta, né, desde a congestão aqui no final do ano, fez a normalidade do mercado, aí, das mais interessantes do mercado, fez um fundo no final do ano passado, subiu praticamente em linha reta aqui, com poucas congestões, até abril, maio desse ano, fez um topo em torno de 21, 22, 21 e alguma coisa aqui, 21,20 aqui, sofreu a correção, perdeu a média de 21 aqui, bateu na banda de Bollinger, a banda inferior de Bollinger, congestionou, né? Tá fazendo essa congestão aqui, também tá mais bem, tem mais referências, né, do que as outras que eu estava falando, mínima em 18 e agora no pregão de quarta-feira testando esse topinho intermediário aqui em torno de 19,30. O rompimento desse topinho pode indicar um teste na banda superior de Bollinger em torno de 20,80 e no topo anterior aqui em 21,60. Para quem trabalha em fechamento, 21,20, ou quem trabalha com máxima, 21,60. A gente teve esse topinho aqui, 18,87, 18,90, que coincidia mais ou menos com a média de 21, que podia estar sendo operado agora. Agora ela está testando a máxima do topinho anterior aqui. Pode estar começando a congestionar, as médias estão se horizontalizando, a média curta já está para cima há 3 pregões, e agora está testando a média de 21 aqui e um topo anterior. Se tiver força para romper, pode buscar, tem um alvo aí na banda superior de Bollinger. Se não conseguir romper, vai frustrar os que estão comprados, pode vir voltar a testar esse fundo anterior em torno de 18. O FR Cadim falando que a Suzano e a Fibra também só tem caído junto com os Minas. Vamos dar uma olhada. A SUS B5 aqui vem de uma longa queda mesmo, as médias apontando para baixo, todas as médias apontando para baixo, perdeu a mínima do final do ano passado, também
uma visão do mesmo setor da Klabin, entre Suzano e Klabin. Para compra, a Klabin estaria mais bonita, né, para comprar trade de curto prazo. Talvez para um longo prazo, quem acredita na empresa possa estar na hora de fazer um long short aí com Suzano e Klabin, né? A Klabin está mais próximo do topo, a Suzano mais perto do fundo. De repente, um long short aí, assistam os programas de quarta-feira do Roxo. Pode estar dando um caldo. Vou sugerir para ele, vou até anotar aqui, vou sugerir para ele dar uma olhada nessa Suzano com Klabin aqui, ver o que pode dar de trade. Aqui uma longa perna, já está longe da quase 20% longe da média, pode dar um trade contra a tendência aqui na superação desse candle, né? Como a gente vê, ele já fez um candle aqui de indefinição, mas perdeu a mínima, agora está fazendo outro, por uma estratégia que chama superação da máxima do segundo candle de indefinição. Podia dar um trade aqui na superação da máxima do candle com alvo na média de 21, com volume, evidentemente, mas o volume tem estado bem abaixo da média aqui embaixo. Não está tão clara a entrada aí nesse papel, mas pode dar um tradezinho. E a outra que estava comentando ali era a Fibria. A gente chegou já também a fazer o comentário. A Fibria mais ou menos nessa mesma condição, vem perdendo as congestões, né? Tinha uma congestão mais ou menos clara que perdeu a congestão e agora testa o fundo de final do ano passado em torno de 12,50. Pode dar um tradezinho aqui, se bem que não está tão longe da média de 21 como estava a Suzano, e não temos uma sinalização clara de papel. Pelo contrário, a última congestão de curtíssimo que ela fez, ela já perdeu e está testando a base da congestão num prazo um pouco maior. É isso. Estamos falando aqui há 50 minutos, o mercado vai abrir. Podemos até dar uma olhada aqui na abertura do pregão. Então, o futuro caindo 0,6, né? Em torno de 0,5%. Eu acho que essa vai ser a tônica, ou a maioria dos papéis vão estar tirando alguma influência do setor, como eu disse, do petróleo. A gente caminha para uma abertura levemente negativa, e assim que abrir o Dow Jones, a gente meio define para que lado vai, aí surfando junto com os nossos irmãos americanos. A maioria dos papéis já em leilão de abertura. O Cavoc perguntando uma venda agora da Usiminas com estoque curto. Zin 5, Cavoc, ou A3. O problema de vender papel assim que já está tão esticado, né? Tem que ser um estoque curtíssimo, tem que ter um controle de risco assim, ninja mesmo, né? Como eu disse, aquele alvo o alvo da perda da congestão que eu disse em R$6, beleza. Aquele alvo que eu disse não seria tão imediato, né? É simplesmente o alvo da perda dessa congestão maior, né? Mas veja bem, olha a perna de baixa que ela já está, olha a distância da média de 21 que ela está, entendeu? A média de 21 está em torno de 9,20, ela está a 7,50, né? Seria R$1,80, praticamente R$2,08, né? Ela está bem distante da média. Acho que vender aqui, para vender, eu talvez esperasse um repique dela para pelo menos próximo da média de 21 aqui, ou para considerar uma venda nela, né? Então ela teria que fazer um repique, um candle de indefinição, e quando perder a mínima você vende. Eu acho que seria um pouco mais seguro apenas, né? Não que o stop curto, ela vem de praticamente
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ela vem de 12 candles de queda. Depois de 12 candles de queda, você querer vender, a venda teria sido aqui, né? Então uma venda seria, depois que perdeu a congestão, ela fez um micro pullback aqui também, que não deu muita chance. Mas a venda era aqui, né? Em torno de 9,10. Aqui seria uma venda. Né? Ó, a média de 21. Olha a distância que a média de 21 estava aqui, olha a distância que a média de 21 está aqui. Deixa eu até dar um zoom aqui, ó. A venda era na perda dessa congestãozinha, em 9,10. Olha a distância da média de 21 aqui, olha a distância da média de 21 aqui. Então aqui realmente está parecendo mais um repique. Então se hoje tiver um... é isso. O R. Bergman está perguntando onde encontrar a cotação da ADR online. Vai no Yahoo Finance. Daí só tem que saber os códigos lá das ADRs, normalmente são 3 letras. Então, Petrobras é PBR, Vale, acho que é Vale mesmo. Tá de 3 ou 4 letras, é só procurar. Google, dá um Google aí que você acha. Mas no Yahoo Finance com certeza tem. Eu não sei se tem atraso ou alguma coisa assim. O Henrique está falando, tá mandando um site. Valeu, obrigado. O mercado está abrindo agora. Mercado abrindo, estou falando há 56 minutos aqui, quero dizer que os papos foram muito legais essa semana. Na segunda-feira o Collor volta com a programação normal dele, com as análises dele. Eu queria agradecer aí a presença de todos, queria agradecer a oportunidade de poder falar para vocês. Nas segundas e quintas tem o chat de opções do Roxo, o chat básico, o chat avançado. Na quarta-feira tem o programa de long short, e eu falo um pouquinho mais detalhado sobre essas estratégias estatísticas que eu comentei com vocês aí todos esses dias. E espero vocês no chat de quarta-feira. Quem tiver dúvida, me manda um e-mail. Quem quiser discutir mais sobre isso, a gente combina tomar um café também. Se for de dia, um café; se for de noite, um chopinho. Agradecer o Bruno da Banif, agradecer ao Pedro aí pelos vídeos e pela assessoria. A gente não vai fazer o chat das primeiras horas do pregão hoje, por ser sexta-feira, mas na segunda o Collor volta a programação normal. Eu não sei se esse mês ou no próximo mês a gente vem com mais novidades aí na grade de programação da Banif. Tem algumas ideias aí acontecendo, vamos implementá-las. De novo, queria agradecer a presença de todos em todos os chats. Espero ter ajudado aí na cabeça de cada um, mesmo não fazendo tanta análise de papel assim, sem fazer muita recomendação de compra ou venda, mas dando uma ideia de cenário, de setups, de estratégia. Bom final de semana a todos. Também dá um tempinho para a cabeça, o mercado tem todo dia. Muito obrigado pela presença, obrigado pelas perguntas, obrigado pelo bate-papo. Espero que tenha sido enriquecedor para vocês, tanto quanto foi enriquecedor para mim conseguir trocar ideia com vocês e me fazer entender que não é simples, não é uma coisa tão trivial assim. É uma visão um pouco mais diferente, né, dos grafistas e analistas técnicos mais puros, assim, né, mais clássicos. Para mim foi enriquecedor, espero que vocês tenham gostado. Tenham todos um bom dia, um abraço ao Roxo, esteja ele onde estiver. A gente se encontra nos chats de quarta-feira, chat do Roxo segunda e quinta, e os chats do Collor na grade, na programação normal da Banif. Obrigado a todos, bom final de semana.